lá. A distonia é um distúrbio neurológico de movimentos caracterizados por contrações involuntárias dos músculos, né? Estas contrações, elas compelem aí, né, certas partes do corpo a executar movimentos repetitivos, né, de torção, ou também, né, a permanência, ou a permanecerem, no caso, em posições dolorosas, né? E é disso que eu vou conversar sobre esse assunto com o doutor Renato Andrade Chaves. Vai aparecer no seu vídeo aí. Doutor Renato é um neurocirurgião, né, doutor Renato? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Continuando aqui, aguentando essa pandemia que não passa, né, doutor? Que não acaba. Mas pelo menos a única certeza é que a gente sabe que um dia, uma hora, ela vai acabar, né? Isso é fato. Sim. Muitas já passaram, não vai ser essa que vai ficar, né? Exatamente. Falou tudo, doutor. Dá mais uma explicação sobre a distonia, doutor. Eu falei aqui muito rápido, né? Mas o senhor poderia explicar melhor o que é a distonia? Na verdade, falou muito bem. Então, são movimentos involuntários. São movimentos involuntários que a pessoa faz por uma inabilidade ou uma incapacidade de regular o seu sistema de movimentação, né? Isso tem algumas causas. Você pode ter uma lesão no gânglio da base, você pode ter uma lesão no córtex cerebral, no próprio tálamo. Às vezes, alguns derrames ou doenças genéticas fazem com que você tenha esse tipo de distonia. O complicado para o paciente que possui essa distonia é que ele não tem a coordenação, ele não tem uma capacidade de fazer com que você se movimente de uma forma adequada. Então, ele vai fazer um movimento inadequado num local que às vezes ele está dirigindo e ele tem uma distonia cervical, ele olha para a direita, quando na verdade ele deveria olhar para o esquerdo reto e acaba batendo o carro. Então, assim, o que você tem de perda, isso é uma das perdas, mas uma outra perda é o que você fala do paciente, ele tá com ele vira em posições que são dolorosas, e isso acontece muito com o pé e muito em criança. Então é complicado, a distonia cervical é algo que diminui bastante a qualidade de vida dos pacientes. Mas aí essa questão também de movimentos repetitivos, né? Como eu até citei no começo aqui, que eu falei, né? A distonia, ela também é isso também? São movimentos também repetitivos? Na verdade, existe um tipo faz, de distonia, existe um tipo de distonia, e é uma distonia do tipo segmentar, que geralmente é associado com atividade laboral. É muito conhecida a distonia do golfista. Então, aqueles jogadores de golfe que ficam executando a mesma função que é a por mesma, vários com aquela vida, isso, e eles começam a ter reações involuntárias no antebraço e nas mãos e até cãibras, como se eles estivessem jogando uma partida deliberadamente. Então, na verdade, essas são as chamadas distonias laborais, né, ocupacionais. São caracterizadas como distonias segmentares. E isso acontece não só no golfe, quanto em outras atividades que geralmente você tem movimentos repetitivos. Por exemplo, um esporte que eu pratiquei, o voleibol. Você tem um movimento, principalmente um atleta que batedor de rede, que a gente chama, o cara que sobe o tempo todo, né, com aquele movimento do braço, né? Que eu, por entender, cheguei na época que eu jogava, eu cheguei a parar muito tempo, porque eu me dava muito a chamada bursite, né? Que a gente diz que é isso, eu não sei se realmente porque vai me dizer o senhor que é médico, né? E isso também pode ser, que é um movimento repetitivo bursite, mas também, aí é articular. Não, mas e o movimento? Já é articular. A bursite já é articular, né? A bursite, a bursite e a tendinite, na verdade, a tendinite é relacionada ao tendão, né? Então é o músculo que contrai o tendão, e esse tendão ele pode inflamar a tendinite, e a bursite já é relacionada à articulação. Realmente isso então a pode distonia acontecer. Ela dá em outro, aqui atrás, onde exatamente a distonia é própria do músculo. Então, na verdade, é um músculo que ele se contrai de uma forma inadequada, num momento inadequado, e que ele pode gerar câimbras e dor.
Então, na verdade, esse jogador de rede, ele pode ter uma distonia até do bíceps ou até da musculatura das costas por ser utilizada várias vezes. E Uhum. essa utilização frequente pode lesar algum mecanismo cerebral e isso causar uma distonia. O que acontece é que o movimento é algo complexo, tá? Ele é tão complexo que nós temos como a síndrome de Parkinson a maior, a, a maior, como que eu posso te dizer, o maior aprendizado que a gente tem com relação à movimentação é pela síndrome de Parkinson. Então, Uhum. a síndrome ou doença de Parkinson, a gente tem várias fases em que algumas estruturas inibem o movimento e outras estruturas elas estimulam o movimento, tá? O que é distonia? Eu não tenho essa inibição do movimento. Eu passo a não inibir o movimento. Então, existe uma distonia também, que é uma distonia que é sensível à dopamina, que ela se parece muito com o Parkinson, que no final do dia uma criança, geralmente é criança, e a criança ela fica com dor e ela fica andando na ponta dos pés e pode evoluir com cãibra. E com doses pequenas de dopamina, você faz com que essa distonia ela praticamente seja curada, tá? Então, o tratamento é muito simples. A distonia, então, é uma desregulação desse mecanismo que todos temos, que é da adequação do movimento. Tá, mas qual é o risco dela? O risco de você ter a distonia, né? É realmente é a questão do movimento mesmo que você faz? Ou também pode ser por outra, né, por outra situação, não Tá, sei. o risco que você tem é um risco genético, em alguma distonia, chama distonia do tipo 1, é um gene DYT1, que é genético, e isso é dado por pai e mãe, então é hereditário, Então se isso é você tiver. hereditário, então. Ou é hereditário, um tipo de distonia que é a distonia do tipo 1, tá? Mas são Outras quantos tipos de distonias, distonias você tem? na verdade, você tem alguns. Na verdade, você separa em distonias do tipo focal e segmentar e generalizadas, tá? Então, são dois grandes Uhum. grupos de distonia. Dentre as quais, na distonia generalizada, você tem algum tipo de hereditariedade, que é essa distonia do tipo 1, certo? Então, isso que você pode classificar. Toda classificação é burra, tá? Porque a classificação ela só serve para que nós consigamos agrupar doenças semelhantes, tá? Mas cada doença é única. Então existem distonias que elas são devidas a AVCs de tronco. Eu tenho um amigo meu que ele teve um AVC de tronco e por isso ele ficou com uma distonia cervical. Então ele mexe o pescoço para um lado inadequado e ele fica com o pescoço rígido e tendo contração. Mas isso por conta de um AVC, por conta de um derrame sofrido por um jiu-jitsu. Então ele lutou jiu-jitsu, ele sofreu um mata-leão, teve um AVC de tronco e esse AVC de tronco fez com que ele tivesse uma distonia cervical. Hoje ele se trata por conta disso. Agora, existe a distonia cervical também, o torcicolo, que não tem nada a ver com AVC, já é uma predisposição que você tem, já é uma predisposição que você tem, uma lesão cerebral, mas não causada. Ela já nasceu com você e a partir dos 10, 20, 30 anos ela começa a se manifestar. As distonias, elas raramente se manifestam na infância, as focais e segmentares, né? Focal é quando é um membro só, segmentar é quando é um membro ou uma região do corpo maior. Então você vai pegar o braço mais o antebraço e a mão, isso é um segmento, né? E as distonias as generalizadas é quando você pega o tronco e mais algum membro. Então você tem na síndrome de Meige, você anda na ponta dos pés, a criança anda na ponta dos pés e tem uma distonia dolorosa. Ela é como se ela tivesse, como eu posso te falar, ela tem uma cãibra muito intensa andando na ponta dos pés e que melhora muito facilmente com o uso da dopamina.
Ah, tá. Mas me diz uma coisa, esse teu amigo, então, quer dizer que ele teve um AVC por um mata-leão, doutor? Teve um Isso AVC por um pode mata-leão. acontecer? Mas Pode proveniente de alguma acontecer coisa com que ele. ele já tinha? Não, acontece, sim, mas o que a gente vê Não, em lutas existe, direto, MMA, tem vários. Existe e essa acontece modalidade do mata-leão, de nego sim, passar, dar o mata-leão, mas o cara paga, volta ao normal e não teve problema nenhum. Com teu amigo, não, então, era sim, alguma coisa que existe uma já estava parcela, é desencadeando. uma, é uma, é uma parcela pequena que isso acontece, mas o que acontece? Quando você faz um tipo de luta, ou quando você tem um trauma numa região muito próxima onde se passa artéria, você pode dissecar a artéria. Então ele teve um AVC e olha que interessante, ele teve um derrame é, de fossa posterior, porque na verdade foi de tronco, tá? Então é de circulação posterior. Quem irriga o tronco são as artérias vértebro-basilares, tá? Ele teve puro mata-leão que geralmente disseca a carótida. Então ele teve uma exceção da exceção. Nossa. Ele não teve alteração motora alguma, tá? Ele não teve alteração motora alguma, mas ele Quer dizer, teve ou uma seja, não distonia. perdeu nada, nada motor, motora, não afetou. A parte motora dele não chegou a ser afetada. Não afetou nada a parte motora, mas Ai, ele ficou com graças a essa Deus. distonia. Aí o tratamento, já que vamos evoluir para ele como caso clínico, a gente pega como caso e vê o tratamento dele. Uhum. Inicialmente, nós fizemos tratamento com medicação. Então, existem os relaxantes musculares que a gente usa, os baclofenos da vida, alguns benzodiazepínicos, porque são sedativos para diminuir a contração, alguns anticolinérgicos, tá? Nós podemos usar, e com ele nada funcionou, tá? Medicação não funcionou nada. Aí se tem um tipo de tratamento que se faz, que é um tratamento de dessensibilização, então se faz uma dessensibilização na fisioterapia, ele fez também, não melhorou, e ele evoluiu para aplicação de Botox. Então ele faz toxina botulínica. Qual que é a função da toxina botulínica? Assim como as mulheres aplicam na cara e faz com que não tenha ruga porque não tem contração muscular, ele usa no músculo para não ter a contração, e uma vez que ele não tem contração, ele não tem espasmo. O músculo dele fica mais flácido. E assim ele está levando muito bem a vida, obrigado. Depois de um certo tempo, o Botox, eu vou falar Botox, desculpa que é o nome comercial, mas é a toxina botulínica, né? Uhum. Ele faz o uso de toxina botulínica e depois de um tempo ela vai perdendo funcionalidade. Então você cria anticorpos contra a toxina botulínica. Primeira vez que ele aplicou foi excelente, mas depois de 3 anos já não tem essa excelência toda. Antes era a cada 8 meses, agora praticamente ele faz a cada 2, né? Mas para um futuro, e ele sabe disso, muito provavelmente ele tenha que estimular o cérebro dele profundamente. Então ele tenha que colocar um eletrodo como se fosse um marca-passo, pensando que das bases que a gente tem para o distúrbio de movimento é um marca-passo, acertando-se o alvo, né, que é onde eu coloco o eletrodo, eu consigo estimular uma região que faz com que o pescoço dele não se contraia de uma maneira inadequada. Então, muito mais para frente, provavelmente daqui 2 ou 3 anos, ele vai sofrer uma neurocirurgia e estimular alguma região para que ele não tenha mais esse torcicolo, né? Essa distonia cervical, na verdade. Quer dizer, que ele fica com o pescoço virado para o lado errado. Ele está olhando aqui, por exemplo, como se. Eu queria entender um pouquinho melhor, porque eu te confesso que eu não entendi direito. Mas Ele ele fica com o fica pescoço virado, sim, virado. E ele sempre tem o pescoço sempre fica tentando se virar para um lado. Se E ele, virar para o lado. como uma maneira de corrigir isso, ele coloca a mão e fica segurando a mão. Para não. Fica segurando o pescoço. Quer dizer, isso é Então ele fica involuntário, segurando o vai para o pescoço. lado. Ele vai para esse lado aqui, não tem jeito, é involuntário, aí ele tenta
traz para cá e fica segurando ele com a não mão aqui. consegue. Quando ele vem para cá, ele não consegue automaticamente ir para esse lado. E quando ele vira para um lado, ele vira imediatamente. Faz tantos anos que ele nem percebe mais, mas no começo da doença, ele vivia com a mão no queixo, ele vivia com a mão no queixo para ter para trazer para mais... cá, para ficar avisando. Caramba, mas que coisa isso, hein? E isso fez com que doutor? ele adorava andar de bicicleta, mas ele não consegue mais andar de bicicleta, porque ele não consegue, às vezes, olhar para frente. Para frente, né? E nem percebe, quer dizer, ele já vira, já é normal, ele já vira, ele o não pescoço consegue, já vira, não tem o você controle. Não pode, sim, você não tem controle algum, e você não pode andar de carro, porque como você vai dirigir se você não consegue olhar para o lado? Ou para frente. Então é complicado. Às vezes é uma doença que nós achamos que é muito besta, mas que traz várias alterações. Então, assim, é muito besta quando não é com a gente, mas quando traz alguma exatamente para a gente, a criança que não praticamente consegue andar, todas, o adulto, sim, mas a criança ou o adulto que não consegue andar porque tem cãibra espasmódica, e ela fica com o pé ou a mão ou o braço numa posição que ela não consegue ser funcional, é horrível, você acaba com a vida de uma pessoa. Pois é verdade, viu? Não, é que a gente pensa que é que nem, porque não é com a pessoa, mas você perde realmente, quer dizer, dirigir, você não pode voltar a praticar esporte, nada, né? Praticamente. Você fica disfuncional, né? Pois é, imagina, não sabia que tinha isso, não. Sinceramente, eu não achei que, né? Mas esse negócio da distonia é complicado, né? E numa situação que esse teu amigo viveu e passou praticando esporte, cara. Sim, por uma luta de jiu-jitsu. Pois é, não sei porque meu filho fez isso. E eu já vi, eu pratiquei jiu-jitsu por bastante tempo, mas assim, existem vários, e não é só no jiu-jitsu, em exercício de impacto, ou mesmo traumatismo com bola, soco que se leve no pescoço, você tem alto risco de dissecção de artéria. E a dissecção de artéria, ela leva a uma trombose, e essa trombose gera um AVC. Então, assim, não é infrequente, nós sabemos por que acontece, nós sabemos o que acontece e o tratamento também é adequado. Mas quando você faz, nesse caso em específico, quando você faz o procedimento, quando você ganha um mata-leão, você tem uma dor e tem o espasmo, tem o torcicolo imediatamente após, você nunca vai pensar que está com uma distonia cervical, você pensa que você está dolorido ou é por conta do mata-leão e isso passa, e nunca passou, isso já se faz uns 15 anos, se não me engano. Então, mas aí é que tá, ele tinha alguma coisa, porque a não ser que tenha a coisa que passa a ser, não sei se é o caso dele, não foi com certeza hereditário, né? Eu não estou dizendo que tenha sido por hereditariedade. Ele dissecou a artéria dele. Mas por causa do mata-leão, não é? Por conta do mata-leão. Então. Isso não é que ele tivesse. Isso não é anormal, é infrequente, mas. Mas pode acontecer. Pode acontecer. É complicado, toda vez é um risco medido. Então é por isso que mesmo quando você está treinando, você não vai dar um mata-leão tão forte a ponto de você lesar o seu colega de treino. Mas isso é um risco que pode acontecer. Se nós fôssemos proibir qualquer esporte que tivesse impacto, não ia ter mais esporte. Imagina, rugby ia sair. Um dos esportes mais impactantes é o futebol, porque você já imaginou cabecear uma bola? Pois é. O que não dá, não, com a velocidade que ela vem, né? É um traumatismo craniano, é uma pancada muito forte. O boxe, por exemplo. Pugilismo, pois é. O pugilismo, ele poderia ser proibido, porque o pugilismo você tem uma doença específica do boxe, que são vários pequenos derrames que dá um parkinsonismo.
e dá uma Não, você demência. imagina, o Mohamed Ali tomou mais de 2.500 socos na cabeça, cara. Não precisa ir longe, o Maguila. O Maguila Maguila hoje também. é demenciado, Trabalhamos juntos no SBT, Maguila. distúrbio de movimento. Então, assim, isso acontece. Exato. E não é infrequente. É que às vezes, e ainda mais em esporte de alto rendimento, porque esporte de fim de semana, até aí tudo bem, mas alto rendimento, ao invés de fazer bem, todos os indicativos falam que esporte de alto rendimento faz mal à saúde, mais do que não praticar esporte, porque você leva seu corpo a mais do que o limite. De alto rendimento, porque o atleta ele está sujeito a isso. Porque, por exemplo, eu fazendo, você que é médico hoje, você não fez porque você se tornou um atleta profissional. Não, né? Você fez por esporte, porque você gostava do jiu-jitsu, você gosta. Agora, um atleta profissional, um jogador de futebol, tanto que muitas vezes, doutor, eu que sou jornalista esportivo, né, atuei nessa área por muito tempo, na Globo, em um monte de lugar, Bandeirantes, na TV, eu sempre acompanhei, claro, né? Então você passa a entender um pouco melhor, né, de esporte por causa disso, pela cobertura que você faz como jornalista, como repórter. Eu vi muito, né? Jogadores, por exemplo, que pararam de jogar, né? De praticar o esporte, e eu percebi uma coisa, viu, doutor? Que essas pessoas que dão o máximo de si além disso, né? Porque você acaba praticando um exercício em que você dá muito mais do que o normal, né? Por causa de performance, para você poder, né, correr 40, 90 minutos num campo de futebol. Não é brincadeira. E eu percebi uma coisa, esses atletas, né, eles parece que têm a vida mais curta do que as pessoas normais, que eu digo normais como eu. Eu acho que Parecem não, eles têm, porque a a atividade exigência da atividade. sim, a atividade de alto rendimento, ela compromete a saúde de quem a pratica. Você tem o esporte, eu não estou falando que o esporte é ruim, o esporte é excelente. Não, tá? de jeito nenhum. O esporte é excelente, porém, você tem uma distinção entre praticar e ter um benefício físico e ter um malefício. Os atletas que fazem levantamento olímpico, geralmente tem 130, 140, 150 quilos de músculo, e eles têm até uma barriguinha tal. Esse cara ele vai conseguir, esse cara vai conseguir levantar 100, 200 quilos 3 vezes, mas ele não vai conseguir andar 3 quarteirões. Ele não tem pulmão para 3 quarteirões. Para poder, exatamente. E assim, não adianta falar qualquer coisa, porque o Arnold Schwarzenegger é fisiculturista, é atleta de alto rendimento. Você pode falar de anabolizante, alguma coisa, até porque na época dele não tinha tanto anabolizante, porque era bem primitivo, mas assim, ele teve lesão nos grandes vasos. Então, o coração dele teve que bombear tanto sangue por uma pressão tão grande durante o exercício, que, se não me engano, ele teve lesão na artéria pulmonar, na veia pulmonar e na artéria aorta. Nossa. Um atleta de alto rendimento, né? Fisiculturista, né? Sim, tudo isso, quer dizer, sim. tudo exige né, um exercício além até do normal para você alcançar aquele objetivo. Exatamente. E isso, com certeza, deve desencadear, né, doutor, um monte de situações aí cardíacas, né, musculares, enfim. O coração é um músculo, né? Sim. E deve ter que exigir que tenha um batimento maior do que o seu. Isso vai, né, deteriorando, né? Não tenha dúvidas. Por isso que eu digo assim, eu vejo até você falar, os atletas o cara não chega, não passa de 60 anos, 60 e pouco, aí você ouve lá, fulano de tal, atleta de ponta, faleceu, morreu aos 60 anos, aos 50 e poucos anos. Aí você fala, o cara era atleta. Também, né? Pois é, exatamente. Né? Me diga uma coisa, doutor. Ela é mais. Como é que ela é diagnosticada, a distonia? Ela é mais. Né, quando você. Clinicamente. No caso de ser hereditária. Clinicamente. Na verdade, assim, clinicamente,
o paciente vem, faz a queixa de que ele não tá conseguindo ter controle sobre seus movimentos, que às vezes isso lhe causa desconforto e dor, tá? Com avaliação clínica, nós vamos tentar caracterizar sobre se é focal, se é segmentar, se é generalizada, isso é fato. Com isso em mãos, dependendo do quadro clínico, se pede o estudo genético do DYT1, tá? Do DYT1, mas não vai modificar o tratamento, vai se tratar, tá? E fazemos mão do tratamento disponível fisioterapêutico e primeiro injetável, depois primeiro injetável e farmacológico e depois cirurgia. Qual que é o interessante? São as causas de exclusão de outras patologias. Então, mesmo não se precisando de uma ressonância ou um exame de imagem para o diagnóstico de causa clínica, porque você já tem na mão o diagnóstico, é de bom tom fazer, porque sempre pode ser um derrame, e aí você sabe qual é a causa, pode ser alguma compressão extrínseca, pode ser um tumor, e aí você pode ter que retirar um aneurisma com compressão, que é bem difícil, mas pode acontecer de uma artéria anômala num local que possa dar esse tipo de acometimento. Então, assim, o exame de imagem faz com que nós descartamos algumas doenças que elas podem ser corrigidas cirurgicamente. Então, quer dizer que o procedimento cirúrgico pode aí, então, dar bons resultados, é isso? Pode, se a causa primária ela pode ser retirada cirurgicamente, ok, tá super indicado, tá? Então, isso é a primeira coisa. Se for um tumor, tire, é simples. Agora, se não for, se o paciente for resistente ao tratamento clínico, não estiver melhorando tanto com o tratamento clínico, lança-se mão da cirurgia para estimular aquela área e tem excelentes resultados. E qual o prognóstico? Você acha? O prognóstico é de melhora cirúrgica? Isso. A cirurgia melhora em torno de 50% a 70%. Tá? 50%, 70%, bom, já é... 50% a 70% é excelente. Médico que falar, cirurgião que falar que melhora 100% já não é médico, né? Mas assim, de 50% a 70% é um prognóstico razoável, né? De melhora. E para aquele cara, e os outros 30%, você consegue fazer o manejo com o uso de medicação. Porque o interessante não é que a cirurgia vai fazer com que você nunca mais use a medicação, mas às vezes você diminua a medicação que você faz uso para dar uma aliviada no seu fígado, para ele não ter tanto efeito colateral, no seu rim, para não ter tanto efeito colateral, entendeu? E para que esses remédios façam um efeito maior, como na cirurgia de Parkinson. A cirurgia de Parkinson a gente faz muito isso. Faz a cirurgia, eles respondem muito bem, mas como a doença é progressiva, acabam piorando gradativamente, mas aqui a gente sempre fala que ele volta 10 anos na doença, mas eles pelo menos se tornam funcionais, né? Um paciente que está na cadeira de rodas às vezes consegue andar, ele consegue muito melhor com a medicação. Que bom, pelo menos isso, né? Então a gente vê aí que adianta sim. Doutor, obrigado, a gente chegou aqui ao final do programa, estamos já com o tempo um pouquinho estourado. Doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, que colaborou com a gente aqui nesse bate-papo, nessa entrevista aqui, né? Sobre distonia, né? Ele explicou muito bem o que pode ser e como pode ser tratado, né? E de que maneira pode vir aí a dar bons resultados. Doutor, obrigado, doutor Renato, mais uma vez. Obrigado abraço. Outro, querido. Pois esse foi mais um programa Alesp Conecta. Espero vocês no próximo programa. Até lá.